Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa online hoje, diretamente de Porto Alegre para Farroupilha, de um não menos conhecido, já foi secretário, é radialista e agora é um cara da Band, né? Praticamente todo dia, né, Macalossi? Obrigado por ter. Todo dia. Prazer estar aqui, Glacir, contigo na TV Cidade. A gente de vez em quando bate um papo aqui e bota a conversa em dia. Muito legal. Como é que é a tua programação na Band? Por enquanto, nós estamos ali com dois programas, de manhã das 9 às 11 horas, o Band Cidade, o Jornal Gente, das 2 às 4, Bastidores do Poder, e nas segundas, quartas e sextas, um comentário no Band Cidade, daí na TV Band. Então, É essa a rotina de trabalho. praticamente estás na Band direto, então. Eu cumpro algumas horas lá, viu? Mas eu gosto, é prazeroso. Sem Estou num dúvida. lugar que eu tenho um prazer enorme de trabalhar. Aham. E fora essa atividade, tu tem outra atividade profissional? Sim, eu ainda escrevo para a Gazeta do Povo, que é um jornal centenário de Curitiba, parte da operação da Globo no Paraná. Escrevo para uma revista de política e comportamento, a Valete, e ainda faço o confronto na Sonora FM aqui em Farroupilha, às 19 horas. Uma vez por semana? Todos os dias. Todo dia? Sim, compilando as informações que eu apuro durante a programação na Rádio Bandeirantes. Mas então não está tendo tempo nem para gastar o dinheiro. Não, a gente sempre arranja um tempinho, inclusive para falar com os amigos. Ah, que legal. Me diz uma coisa, como é que foi o 23 para o Macalossi? Cumpriu as tuas metas pessoais, tuas metas profissionais? A única meta que eu não cumpri foi a do peso, mas as outras eu acho que eu fui bem. Né? Mas tu também não está muito acima do peso, né? Só um pouquinho, mas a gente nunca pode ficar passional em relação a isso. Né? Tá Sempre tem certo. que buscar o aprimoramento. A Tá. saúde física é fundamental para a saúde mental e as duas são necessárias para o desempenho no trabalho. Não A tem. gente não consegue ser produtivo sem estar bem de saúde. Não- Aí, com que frequência tu está vindo a Farroupilha? Uma vez a cada 15 dias, nos Aham, finais de semana, para visitar a família. aham. Essa é a minha rotina de viagens a Farroupilha. Que A última legal. vez que eu tive aí foi semana passada, mas antes disso só no Natal. Ah, Então tá foi quase um mês assim fora, certo. mas por conta da família eu tenho ido nos finais de semana, aproveito e vejo alguns amigos. Legal. E na política local, tu já tem algum sentimento de como é que anda a coisa? Será que o teu colega de secretaria, na época, o Jonas, e de partido, será que ele vai ser o candidato? O que que tu sabe sobre isso? Olha, analisando a distância, me parece que o atual prefeito, o Fabiano, nunca teve publicamente a ideia ou a pretensão de fazer um mandato a mais. Me parece que ele está disposto a cumprir 4 anos e o candidato do governo ser o atual vice, que é um vice muito operacional. O Jonas Tomazini não é um vice decorativo. Uhum. Aliás, a própria filosofia de trabalho entre o prefeito e o vice, ela tem uma dinâmica diferenciada. Vice e prefeito compartilham o mesmo gabinete. É quase que como se tivéssemos dois prefeitos na cidade. Eu não lembro de outro município ter uma dinâmica como essa e os dois parecem muito bem entrosados, não há uma concorrência entre eles. Me parece haver ali um jogo duplo de operações em que o Fabiano, por ser uma persona, ele tem um papel, em certa medida, publicitário, e isso não é demérito, faz parte da política, também a comunicação, ela é essencial, eu diria, e o Jonas exerce uma função muito voltada aos bastidores de auxílio na operacionalização de iniciativas. E agora, até porque me parece também parte de um acordo prévio entre o PP e o MDB, ele ficaria com a candidatura. E eu creio que o Fabiano tenha interesse também em concorrer a outros cargos. Talvez o Fabiano não queira disputar novamente a eleição, para daqui a pouco, no meio de uma eleição geral,
em 2026, ele ter de renunciar ao cargo. Uhum. Eu ontem entrevistei ele aqui, casualmente, né? E na entrevista ele deixou assim meio, né, que ele poderá ser candidato a governador, né, em função dos relacionamentos que ele fez na MESB, tudo aqui, né? Até eu provoquei ele, mas se o Leite era Pelotas e o Fabiano Feltrin como prefeito transitou em toda essa área de Amesb, tudo esse, ele, olha, eu acho que teremos um candidato da Serra novamente, viu? Possivelmente. Veremos. Eu acho que, tendo exercido essa função regional, sendo uma pessoa comunicativa, ligada ao empresariado, faz muito o perfil do partido dele, o PP. Mas tem outros nomes, né? O PP tem líderes políticos robustos. Frederico Antunes, tem Covatti Filho, tem o próprio prefeito, o ex-prefeito de Bento Gonçalves, o Guilherme Pazin, que é deputado estadual. Tem também muita concorrência dentro do PP, né? Agora, ninguém pode negar que o Fabiano é um sujeito ambicioso. E como empresário, ele busca suas metas. Se ele traçou essa, ser candidato ao governo do Estado, bem, ele vai certamente fazer o possível para tanto, mas a política não depende apenas da disposição de um indivíduo também, ela está relacionada com outras ações, é um xadrez muito complexo. E o vice parece talhado aqui em Farroupilha, o João Sonazin, para pleitear a prefeitura. Agora, o vice tem uma característica técnica, mais do que necessariamente uma característica comunicativa. Agora, a oposição em Farroupilha, ela não me parece ter encontrado um rumo. Eu vi ali nomes sendo ventilados, o ex-prefeito Pedro Pedroso, né, que às vezes se manifesta nos meios locais assim, com um certo ar de ressentimento. Parece que a derrota na eleição desceu quadrada pela garganta. O ex-prefeito Clayton Gonçalves, eu não sei qual que é a condição jurídica dele, foi empichado, portanto perde os direitos políticos, acho que ele não pode nem concorrer. Certo. Tem a deputada, a ex-esposa, se não me engano, a ex-esposa dele, qual é o nome dela? França Mense. França Mense, tinha me esquecido. Mas me esqueci também porque ela não é uma deputada muito lembrada. Fez uma enorme votação quando foi eleita em Farroupilha, lembrar-se bem, ela não tinha votos para estar na Assembleia, entrou por quórum, se eu não me engano. Por quociente eleitoral. Me corrija se estiver errado. Ela tem um projeto importante ali da questão envolvendo a saúde. Agora, ela é uma pessoa ativa na comunidade? Ela tem um discurso? Qual que é a proposta? Não sei. O Roque Cervenini é o integrante do Legislativo mais ativo nas críticas, mas ele, da mesma forma que o Pedroso, ele representaria, digamos, uma volta ao passado, assim como a Glória Menegotto. Então, eu não vejo, digamos, uma alternativa despontando no campo da oposição minimamente estruturada e competitiva. Pelo menos não no momento. Tá bastante ainda instável, isso aí não está definido as coisas ainda, né? Não, ainda vai ter muita água para rolar. Março, né? Só que março está logo ali, né? Tem muita água para rolar, mas a política é como uma nuvem, ela é dinâmica. Exatamente. Agora, eu acho que Farroupilha vive um bom momento. Acho que a cidade... É que as pessoas que vivem o dia a dia da cidade, elas tendem a ver mais defeitos. Quem vem com menos frequência, olha para o que acha que está novo e está melhor. A minha percepção é que a cidade está bem cuidada. O trabalho de zeladoria, ele é evidente. Agora, eu também não ando nos bairros mais afastados do centro. Certo.
eu acompanho o cotidiano do centro. Acho que no centro coisas estão sendo feitas. Uhum, E desde antes do ano eleitoral. uhum, Acho que a cidade está embelezada. Isso é o suficiente? Bem, não sei. Né? Eu sei que há um problema, e ainda vai se debater isso muito a fundo, relativo ao problema previdenciário municipal. uhum, Por uma série de desacertos, isso é uma bomba relógio, vai estourar na mão de alguém. uhum, Eu não sei qual que é a evolução dos números. uhum, Né? Lembro que essa era uma preocupação quando eu, lá em 2012, uhum. cheguei a ser secretário de Finanças. Muito bem. E na política estadual, o Cherini, por exemplo, do PL, está fazendo uma campanha a nível de todo o estado, né? Para o governo, também está muito longe ainda, né? Mas como é que tu está sentindo? Vamos começar por Porto Alegre. Nós já falamos outra vez e eu não me canso de dizer que Porto Alegre renovou. Porto Alegre é uma nova capital, né? Tu concorda comigo? Sim. Continua nesse ritmo, Macalossi? Eu acho que a partir do governo do Nelson Marquesan, a cidade se reformulou, acho que ela melhorou em muitos aspectos, mas ela ainda tem muitos desafios. Esse ano que passou foi um ano muito complicado para o prefeito Sebastião Melo, teve 2 CPIs sobre educação por conta de desvios. Essa semana teve prisão da ex-secretária de Educação de Porto Alegre, afastamento de pessoas que estão, inclusive, no primeiro escalão por determinação da justiça. Há um problema estrutural do urbanismo, que é um passivo de anos, e isso se revelou muito dramático, inclusive durante o temporal ocorrido na última terça-feira. Claro, foi um evento climatológico extraordinário, mas sem sombra de dúvidas ele é potencializado pelos erros históricos Uhum, que no cálculo eleitoral acabam não incidindo, porque o eleitor ele vai fazer a responsabilização de quem está no poder. Mas eu ainda vejo um franco favoritismo do Sebastião Melo na eleição municipal de Porto Alegre. A esquerda, que é a oposição aqui, também não tem um nome muito palatável. Né? O nome da esquerda em Porto Alegre é a Maria do Rosário. já não. E se eu fosse o Sebastião Melo, eu ficaria muito contente em disputar a prefeitura contra ela. Sim, muito bem. E o governo do estado, o Leite, tu acha que o Leite, a ponte abalou ele agora nesse momento, mas isso depois passa? Como é que tu vê o governador Leite? Tu acha que ele vai se cacifar para ser um candidato a presidente da República? Vai ter muitas dificuldades também, porque ele está num partido muito instável, o PSDB. O perfil dele não casa muito com o perfil do presidente da República, não no sentido da competência. Né? Talvez a exceção do Fernando Henrique Cardoso, a gente nunca tenha eleito um presidente pelo critério competência e capacidade. Né? Mas eu estou falando no estilo que é fundamental para angariar votos em diferentes regiões do país, que é aquele magnetismo social em que o eleitor consegue se ver no candidato. O Eduardo Leite não faz o tipo, por exemplo, de uma grossa parte da população brasileira. Por bem ou por mal, Lula e Bolsonaro conseguem fazer esse link. Outros nem tanto. Por exemplo, Estado de São Paulo. Né? Alckmin foi governador 4 vezes do Estado de São Paulo e nunca conseguiu se eleger presidente da República. Por quê? Porque ele fazia o tipo do eleitorado de São Paulo, mas não do restante do país. Então, o Eduardo Leite, um perfil executivo, sujeito que tem, sim, né, ativos de comunicação importantes, mas que me parece um tanto quanto desvinculado do cidadão real que vive, sei lá, no interior do Sergipe. Não acho que ele consiga estabelecer um link com essas pessoas. Isso é uma dificuldade. Agora, ele obviamente pode ser bem visto no Sul e no Sudeste. Eu acho que ele faz um excelente governo. A despeito de críticas que se possa fazer aqui e acolá, o Estado como um todo melhorou sob o governo dele. E ele foi reeleito com uma votação expressiva. Virou o jogo para cima do Onyx Lorenzoni, que se revelou um candidato muito limitado na eleição de 2022.
Muito bem. E com relação a essa ponte aí, que foi praticamente, até hoje ainda está girando por tudo, eu recebi de amigos meus de Porto Alegre vários vídeos falando sobre isso. No Twitter, tu abria, só dava ponte, né? Tu acha, Tem. o que tu achou sobre a ponte, Nova Roma? Eu acho que o esforço comunitário provou que a sociedade é capaz de dar mais respostas que o Estado. E aqui eu falo Estado lato sensu, não o governo do Estado especificamente, mas o Estado, ele é por natureza letárgico. Né? O Estado é um mastodonte, por mais que você aplique nele fórmulas e procedimentos que o levem a se parecer ou a adotar práticas empresariais, ele sempre vai ter uma série de características que o levam à letargia. A sociedade é dinâmica. Né? E a sociedade, felizmente nesse caso, não esperou. A sociedade se mobilizou, juntou os recursos necessários e bancou uma ponte que está pronta. Agora, também é importante ressaltar o seguinte: é mentira que o governo do estado tenha orçado uma ponte igual a esta, por um valor maior. No caso, está se comparando o projeto dessa ponte que foi inaugurada com o projeto de uma outra ponte que não seria igual a essa. Esse projeto ainda existe. É o projeto de uma ponte maior, de uma ponte com mais espaço para trânsito, uma ponte mais bem estruturada. Se vai sair ou não, não sei, talvez até nem saia. Né? Agora, o que não se pode fazer é comparar esta ponte que foi inaugurada com o projeto de uma outra ponte em outro lugar diferente dessa. E isso se fez para tentar atacar o governo do estado. Isso eu acho que é um procedimento condenável. Agora, a comunidade Nova Roma, Farroupilha, deu um exemplo de ativismo cidadão. Agora, eu também não posso negar que fiquei um pouco incomodado vendo o número de políticos que oportunisticamente apareceram ali para posar para fotos, né, para se mostrarem, para tentarem passar para a população a percepção de que eles tiveram algum papel nisso. Um monte de oportunista apareceu ali na inauguração da ponte. Gente que não ajudou em coisa nenhuma, mas que vai tentar faturar de algum meio na eleição de 2024. Sabe, Macalossi, a gente chegou lá às 9 da manhã, por ali, né, e ficamos até às 3 da tarde. Mas políticos da região, o representante do governo estadual, não apareceu nenhum. Nós tinha 3 prefeitos lá que eu vi. O de Nova Roma, o Douglas Panassuti, o Adair de Pinto Bandeira e... Qual é o outro que eu me esqueci agora? O de Farroupilha, lógico, o Fabiano Feltrin estava lá, porque é muito... Eu vi alguns vereadores, algumas pessoas ali que, sei lá, se tiveram alguma contribuição, não quero também ser injusto. Se tiveram alguma contribuição, que bom, aí eu até me desculpo publicamente. Mas será que tiveram? Mas assim, ó, inclusive foram muitos cobrados. O principal ali, Mocalas, é o seguinte, ó, quem tinha uva para colher não podia colher porque não tinha para onde ir. Quem tinha que vir estudar em Farroupilha não podia. Quem tinha que vir no médico em Farroupilha, que eles dependem do hospital, não podia. Então, assim, o problema não era só uma ponte de mão dupla, quando começaria e como eles passariam, né? Então, Claro, não, a comunidade entendeu que aquilo não podia esperar e fez. Para te ter uma ideia, nem mesmo a licença ambiental parece que não veio até agora. Passados 150 dias quase, não veio a licença ambiental de um local onde tinha uma ponte. Quer dizer, que nem tu falou, é paquidérmico o estado, né? E a FEPAM ainda mais, né? Isso não significa que a gente não deva ter preocupação ambiental, mas o fato é o seguinte, já havia uma ponte lá. Exato, né? Então, falaram lá que foi apresentado um projeto de 51 milhões, né? Se comparar com 5, lógico, fica muito distante, 10%. Mas é que esses 51 milhões não era para fazer essa ponte, era para fazer outra ponte. Sim, com mão dupla, concreto. Isso, uma outra ponte. Só que o que se passou? E essa percepção é fake news. Se passou que o governo do estado tinha orçado uma ponte igual a essa por 51 milhões. Isso é falso. Não,
É Lá, falso. lá nos discursos, eles dividiram um pouco. Lógico, né? Na imprensa a gente, né, resume e fica feio às vezes, né? Mas com relação a isso tudo, eu também acho assim, né, Macalossi? Quanto mais se paga imposto, mais eles querem imposto. O Estado, por exemplo, está pedagiando bastante e é o melhor para quem usa, né? Sim. Ir de Farroupilha a Caxias hoje está um lençol. Antes era buraco em cada chuva, né? Sim, já melhorou objetivamente a descida da Serra para Porto Alegre. Note quantos episódios climáticos nós tivemos nos últimos meses e a ação rápida e efetiva da concessionária. Sim. Quer dizer, nós tivemos queda de barreira e imediatamente a concessionária se pôs a reparar e rapidamente foi consertado. Lembra antes disso, antes da concessão ter sido estabelecida, nós ficamos meses tendo que desviar por Garibaldi e Carlos Barbosa, Sim, ao sim, final de 2022. sim, E sim. agora não foi assim, infelizmente. E em breve, eu conversei com o secretário Pedro Capellucci, que é o secretário de parcerias, nós devemos ter os primeiros investimentos em obras de arte, em duplicação, em ampliação da estrutura existente. Então, ninguém se importa de pagar pedágio. O problema é o pedágio quando ele não dá retorno, como nós vimos, aliás, entre Caxias e Farroupilha por tantos anos, o que, aliás, traumatizou a região. Sim, é. Inclusive no preço, que era fora do padrão. Abusivo, R$ 7 para ir, 7 para voltar, para um trecho de 14 quilômetros. Isso É, não existe. E uma outra coisa que tomara que não seja, por exemplo, o que estão começando, mas essa concessionária é mais ágil, como tu falou, mas a qualidade do serviço deles são melhores do que a anterior, né? E em Sim, tudo, inclusive no atendimento eles têm praticamente um SAMU ali agora, aqui na descida, sim, indo para a máquina sim. SAS E ali, eu né? gostei que eles instalaram os pórticos do Free Flow perto da Curva da Morte. Aliás, um dos projetos, os primeiros investimentos que devem ser feitos nos próximos anos, na primeira etapa, é o desvio da Curva da Morte com uma ponte seca naquela região, na parte da duplicação, para quem desce a serra. Bah, isso aí eu estou há 40 anos em Farroupilha, se fala isso há 50 anos, eu acho, né? Na Com Curva da a Morte. concessão vai sair. O Estado não tem condições Não de tem. bancar esses investimentos. O Estado mal consegue licenciar uma ponte que já existia. Então, imagina só você duplicar uma estrada que se dá em meio à Serra Gaúcha. Muito difícil, né? Macalossi, eu tenho um sonho de consumo que é o seguinte: uma lei federal, tipo assim, ó, o estado que tem X% de estradas pedagiadas com relação às estradas existentes não poderia cobrar IPVA. Isso é um sonho, porque nunca se reduz o imposto, né? Mas que seria É justo que se. também tem o conceito do tributo que o princípio da tributação de que a razão do tributo o tributo ele não é designado especificamente para a sua fonte de origem. Aham. Então, o tributo ele cai no buraco negro que é o caixa único do Estado. É por isso que quando você estabelece pedágio em determinada região, não há o desconto sobre o IPVA, entendeu? Porque o IPVA ele é um tributo que vai para o caixa único do Estado, É. como O, em des- qualquer outro lugar. o desconto já seria uma justiça para o cidadão, né, local, né? Mas isso não, nós não vamos ver, né, Macalossi? Reduzir imposto, né? É que também nós operamos numa lógica inversa, em geral no Brasil. A gente quer mais ação do Estado e Uhum. menos tributo. É impossível, isso é o quadrado redondo. Se você quer um Estado presente, indutor de desenvolvimento, que subsidie, que faça investimentos, você Uhum. vai ter que ter uma estrutura arrecadatória proporcional. Uhum. Tá O bem. Brasil, infelizmente, tem um Estado muito opulento Uhum. e ele precisa arrecadar. E, obviamente, a arrecadação se dá em cima dos pagadores de tributos. Que somos nós, né, no dia a dia. Você teria que reformar, primeiro, a estrutura fiscal, Uhum. depois reformar a estrutura tributária. Sem dúvida. O que está se fazendo agora? Está se reformando a estrutura tributária sem incidir na diminuição de tributos, porque é Uhum. impossível. Né? Não funciona, né? Né? Só para arrecadar mais, né? No momento, não dá para fazer isso. É.
Macalossi, já estamos nos 25 minutos, né? Me diz uma coisa, Lula, Paz e Amor 24 vai ser melhor que 23? O que tu vê disso aí, Edu? Como é que tá o Eu Lula? acho que 2023 foi um bom ano. Foi um É? bom ano. Claro, 2023 foi um bom ano. Foi um bom ano. 2023 foi um ano que o Brasil teve avanços importantes. Não foi perfeito, não será com nenhum governo. Aham. Mas o Brasil voltou a discutir temas reais. A gente deixou de discutir se vacina faz efeito ou mata. A gente deixou de discutir golpe de Estado. A gente passou a discutir temas reais, a gente discutir taxa de juros, gasto público, voltamos aos assuntos do cotidiano. Só por isso já é um avanço civilizatório. Ah, eu sei, em Farroupilha tem muita gente que vai torcer o nariz, mas não estou nem aí. O Brasil cresceu 3%. Aham. Sim, teve muita indução fiscal. Aham. Isso, no longo prazo, pode ser negativo. Agora, o sujeito aí de Farroupilha, que achou que o Brasil ia virar a Argentina, a Venezuela, desculpe, está delirando na batatinha. Está delirando na batatinha porque, amigo, preste atenção, a Fitch, que é uma das maiores agências de rating internacional, elevou a nota do Brasil. A Standard Poor's elevou a nota do Brasil. O Bank of America, esse conjunto de comunistas, né, que se chama Bank of America, fez uma análise, o chefe de economia deles para a América Latina fez uma análise muito positiva. O Brasil aprovou em 2023 um arcabouço fiscal, nós temos uma regra fiscal, e aprovou a reforma tributária. E a reforma tributária, ela vai ter ganhos de produtividade, mesmo que ela não diminua os tributos imediatamente. Então, nós tivemos avanços. Mas, E o Macalossi, Brasil cresceu. O Brasil cresceu. O Brasil cresceu 3%. O Brasil está com a menor taxa de desemprego desde 2014 e o Brasil viu a taxa de juros cair. Então, eu acho que esse fim do mundismo que a extrema-direita e o bolsonarismo semearam na sociedade, ele faz as pessoas baterem cabeça achando que existe um fantasma imaginário dos comunistas, né, que vão tomar o Brasil e vão tirar todos os nossos recursos e as nossas propriedades privadas. Ah, detalhe, tá? O governo comunista do Lula fez o maior plano safra da história. Dinheiro que vai para o agronegócio. Não estou falando de pequenos produtores, estou falando de grandes produtores. O governo do comunista Lula vai fazer um plano de industrialização, e daí nós podemos discutir, eu sou crítico em relação, mas ele está incentivando capitalistas nacionais. E como é que fica o discurso ideológico de quem vê socialismo até no prato de sopa? Eu acho que tem coisas erradas, mas coisas certas. E eu acho que na média 2023 foi muito bom. me diz uma coisa, com relação ao déficit que ficou, que é 1 bilhão e 500 que eles falam, né? Isso não vai prejudicar a nosso custo de vida, a nossa inflação em 24 ou 25? A inflação está em queda. A projeção do Banco Central é de que em 2024 nós temos uma inflação menor do que em 2023. Uhum. A taxa de juros é que está vinculada ao problema das contas públicas. Eu acho que o governo vai atingir o déficit zero em 2024. Qual que é o problema? Porque assim, tem que criticar tecnicamente. Tá? O governo vai ter um problema nas contas públicas, eu acho que ele não vai ter como não analisar o problema da despesa. A despesa está crescente, o Fernando Haddad está tentando corrigir distorções tributárias. Alan. Ele está entre aqueles que entendem que gerando déficit não se cresce, portanto isso é muito positivo, porque gerando déficit não se cresce. Muito antes pelo contrário. Mas ele tem atacado a equalização da despesa e da receita apenas com a receita, sem cortar a despesa. E isso tem um limite. E eu acho que o governo vai enfrentar esse limite em 2024. Não por convicção, mas por necessidade. E há uma regra fiscal que vai impor cortes caso se exceda os limites estabelecidos na banda de gasto, que está ali
numa variação de 0,7, 0,8 e 2% acima da inflação. Veremos. Agora, o fato é o seguinte: o Brasil precisa perseguir uma meta de déficit. Se vai cumprir em 2024 ou em 2026, o que importa mais do que cumprir em uma data ou outra é perseguir essa meta e fazer o possível para atingi-la. Eu acho que o ministro da Fazenda está fazendo, dentro do contexto do governo, o possível, nesse momento. Mas há uma alimentação. A alimentação é a questão envolvendo, né, a despesa, que vai ter que ser enfrentada. Se com uma reforma tributária, aliás, se com uma reforma administrativa, se com uma ação desse gênero, não sei. Seria o ideal. Duas perguntas para nós finalizar em função do tempo. Lula completa o mandato e Alckmin não está muito... Não, completa? Completa. Por que não completaria? Qual é o fato que poderia inviabilizá-lo nesse momento? Não há nenhum. O sistema não botou o Alckmin lá para tentar Mas fazer... olha aqui, Glaci Gomes, o sistema gosta de mim, o sistema gosta de mim. Convivi muito bem durante 8 anos com o sistema. Uhum. Gosta de mim até talvez mais do que gosta do Alckmin. E eu e o Alckmin, a gente está tendo uma relação muito próxima. Uhum. Mas o Alckmin não está muito quieto. É o papel do vice, né? O Alckmin sabe ser vice, ele foi vice do Mário Covas. Uhum. E o Lula sabe fazer afagos, né? Sabe. Ao contrário da Dilma, que era uma incompetente, uma pessoa que desprezava a política, o Lula sabe fazer política. Muito bem, né? Ele não vai permitir que o Alckmin se torne um adversário interno do governo, como a Dilma jogou o Michel Temer de escanteio e depois alimentou, inclusive, o discurso de impeachment. Sim. Porque ela cavou o próprio impeachment. Uhum. Ela cometeu erros, ela perdeu a maioria. Quando ela foi reeleita, ela tinha a maior maioria da história da democracia brasileira. E ela perdeu isso em 1 ano e meio. Então tem que ter uma série de barbeiragens para você conseguir não ter o apoio do Congresso. Veja, o Bolsonaro, que foi o caos que foi, manteve o apoio do Congresso, não foi empichado. Muito bem. Não vai perder o apoio do Congresso. Em função do tempo, eu te deixo com as considerações finais, dando o teu alô que tu quiser aqui, e obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo para nos prestigiar com os seus conhecimentos. Glácio Gomes, muito obrigado. Agradeço aí a equipe, a TV Cidade, mandar um abraço para os amigos, para os familiares, e para você que acha que eu virei de esquerda, virei comunista, vai estudar, tá bem? O você não vai sou aprender eu. Um pouco. Hã? O você não sou eu. Não, para você que está nos acompanhando em casa, assim, o Macalossi foi para Porto Alegre e virou comunista. Eu já ouvi esse discurso em Farroupilha. Teve gente que boicotar na cidade, tu acredita? Não sabia. Ficava ligando para patrocinador do meu programa na Sonora, dizendo, tu não tem que anunciar lá por causa que o Guilherme virou petista. Eu, petista? Eu defendi o impeachment da Dilma. Eu sempre fui crítico do PT. Agora, eu não sou puxa-saco do Bolsonaro. E teve gente que, ao longo desses 4 anos, por antipetismo também, passou a adotar políticos de estimação. Eu faço crítica ao governo atual. Na área externa, acho que está indo muito mal. Acho que na questão do gasto público tem que rever algumas prioridades. Acho que certos planos que estão sendo apresentados são ideias que estão sendo, digamos, reorganizadas com verniz de novidade, mas são velharia. Mas eu também reconheço avanços. E nisso há uma intolerância, que é filha da imbecilidade, de achar que porque alguém reconhece um ou outro mérito, ele se vendeu. Vende coisa nenhuma, até porque, como eu sempre fui identificado com um pensamento pró-mercado e liberal, eu teria tudo para surfar muito em cima do bolsonarismo, mas eu preferi ser crítico, porque a minha posição moral não está à venda. E o mesmo vale para esse governo. É isso. Manteve a tua coerência. Mantenho a minha coerência.
Tamo Eu junto. sou crítico do que acho que tem que ser criticado e aplaudo o que merece ser aplaudido. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado, você. Um abraço. Outro.